Capítulo 14. Os fluidos. Primeiro, natureza e propriedades dos fluidos, elementos fluídicos, formação e propriedades do perispírito, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento, qualidades dos fluidos. Segundo, explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais, visão espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições, transfigurações, manifestações físicas, mediunidade, obsessões e possessões. Natureza e propriedades dos fluidos, elementos fluídicos. 1. A ciência deu a chave dos milagres que resultam mais particularmente do elemento material, seja explicando, seja demonstrando-lhes a impossibilidade pelas leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que o elemento espiritual toma parte preponderante, não podendo ser explicados unicamente pelas leis da matéria, escapam às investigações da ciência. É por isso que eles têm, mais que os outros, os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a chave dos milagres desta categoria. 2. O fluido cósmico universal é, assim, como foi demonstrado, a matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Capítulo 10. Quanto ao princípio elementar universal, ele oferece dois estados distintos, o da eterização ou de imponderabilidade, que se pode considerar como o estado normal primitivo, e o da materialização ou de ponderabilidade, que de alguma sorte não lhe é senão consecutivo. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porque se podem considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Capítulo 4, número 10 e seguintes. Cada um destes dois estados dá, necessariamente, lugar a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível, e aos primeiros, os do mundo invisível. Uns, chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam mais especialmente à existência dos espíritos, estão nas atribuições do espiritismo. Mas como a vida espiritual e a vida corpórea estão em contato incessante, os fenômenos destas duas ordens se apresentam, com frequência simultaneamente. O homem, no estado de encarnação, não pode ter a percepção senão dos fenômenos psíquicos que se ligam à vida corpórea. Aqueles que são do domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e não podem ser percebidos senão no estado de espírito. 1. Nota. A denominação de fenômeno psíquico expressa mais exatamente o pensamento do que a de fenômeno espiritual, tendo em vista que estes fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispirituais que são inseparáveis da alma. Esta qualificação liga-os mais intimamente à ordem dos fatos naturais, regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem admiti-los a título de milagres. Fim de nota. 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Ele sofre modificações bastante variadas em seu gênero, e mais numerosas talvez que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem os fluidos diferentes que, se bem que procedendo do mesmo princípio, estão dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível.
Tudo sendo relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que são eles mesmos fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram, os combinam para produzirem efeitos determinados, como fazem os homens com os seus materiais, todavia, por procedimentos diferentes. Mas lá, como neste mundo, não é dado senão aos espíritos mais esclarecidos compreenderem o papel dos elementos constitutivos de seu mundo. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar os fenômenos de que são testemunhas e para os quais, com frequência, concorrem maquinalmente, quanto aos ignorantes da Terra os são para explicarem os efeitos da luz ou da eletricidade, de dizerem como veem e ouvem. 4. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção de nossos sentidos, feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Há os que pertencem a um meio de tal modo diferente do nosso que não podemos julgá-los senão por comparações tão imperfeitas quanto aquelas pelas quais um cego de nascença procura fazer para si uma ideia da teoria das cores. Mas, entre esses fluidos, alguns estão intimamente ligados à vida corpórea e pertencem de alguma sorte ao meio terrestre. Na falta de percepção direta, pode-se observar-lhes os efeitos, como se observam os do fluido do ímã, que nunca se viu, e adquirir sobre a sua natureza conhecimentos de uma certa precisão. Este estudo é essencial porque é a chave de uma multidão de fenômenos inexplicáveis unicamente pelas leis da matéria. 5. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, de que nada pode nos dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre estes dois extremos existem inumeráveis transformações que se aproximam, mais ou menos, de um ou de outro. Os fluidos mais vizinhos da materialidade, os menos puros, por consequência, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual terrestre. É neste meio onde se encontram igualmente diferentes graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra aurem os elementos necessários à economia de sua existência. Estes fluidos, por sutis e impalpáveis que sejam para nós, não são menos de uma natureza grosseira, comparativamente aos fluidos etéreos das regiões superiores. Ocorre o mesmo na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias a cada um. Quanto menos a vida é material, menos os fluidos espirituais têm afinidade com a matéria, propriamente dita. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, uma vez que, em definitivo, é sempre da matéria mais ou menos quintessenciada. Não há de realmente espiritual, senão a alma ou princípio inteligente. São assim designados por comparação e em razão, sobretudo, de sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual. É por isso que são chamados fluidos espirituais. 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível, talvez não seja ela compacta senão em relação aos nossos sentidos, e o que o provaria é a facilidade com que é atravessada pelos fluidos espirituais, e os espíritos para os quais não são mais obstáculos do que os corpos transparentes não são para a luz. A matéria tangível, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, deve poder, em se desagregando, retornar ao estado de eterização, como o diamante, o mais duro dos corpos, pode se volatizar em gás impalpável.
A solidificação da matéria em realidade não é senão um estado transitório do fluido universal que pode retornar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão deixam de existir. Quem sabe mesmo se, no estado de tangibilidade, a matéria não seria suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares? Certos fenômenos, que parecem autênticos, tendem a fazê-lo supor. Não possuímos ainda senão as balizas do mundo invisível, e o futuro nos reserva, sem dúvida, o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que é ainda para nós um mistério. Formação e propriedade do perispírito. 7. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido ao redor de um foco de inteligência ou alma. Viu-se que o corpo carnal tem igualmente seu princípio neste mesmo fluido transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porque o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades